Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! A nossa teleaula de matemática de hoje começa com um desafio. Será que você é capaz de resolver? O desafio é o seguinte: quanto dá a soma de todos os números inteiros de 1 a 100? Quanto o quê? Ah, pegar uma 99, aí somar mais um, ia somando. Você precisa de um tempo para fazer essa conta? É, preciso. Dá... Já começou somando. Quanto tempo você precisa? Ah, sinceramente, agora na hora, assim, não. De cabeça não dá para fazer? Dá, mas demora. Como é que você faria para calcular? Ah, somando eles. Você acha que precisaria de uma calculadora? Eu acho que não ajudaria tanto. Pelo jeito, as pessoas acham difícil fazer essa conta. E você, saberia fazer? Se você não reparou, nós estamos falando da soma dos termos da progressão aritmética. Como você deve se lembrar, na última teleaula, o nosso assunto foi progressão aritmética. E hoje nós vamos continuar nesse assunto, só que nós vamos falar da soma dos seus termos. E vamos ver isso com muitos detalhes. Um assunto que você vai ver em detalhes nessa teleaula, onde a gente ainda vai conhecer a fórmula que soma os termos de uma progressão aritmética. Vai compreender a dedução dessa fórmula e vai saber aplicá-la em situações práticas. Quanto dá a soma de todos os números inteiros de 1 até 100? Se hoje em dia essa pergunta ainda deixa muita gente de orelha em pé, imagina só a surpresa de um professor alemão que no ano de 1787 fez essa mesma pergunta aos seus alunos e, para o seu espanto, um garoto de apenas 10 anos deu a resposta certa em poucos segundos. Ele disse que a soma de todos os números inteiros, de 1 até 100, é igual a 5.050. O nome desse menino era Carl Friedrich Gauss. E não deu outra. Tão inteligente e tão rápido, ele acabou se transformando num dos maiores matemáticos do seu tempo. Carl Friedrich Gauss. Mas me diga uma coisa, Sr. Joaquim. Como ele conseguiu dar a resposta tão rápido? Eu tô até agora queimando a pestana e ainda não consegui saber como que a soma dos números inteiros de 1 a 100 dá 5.050. Pra falar a verdade, Zeca, o professor desse menino Gauss aí ficou tão impressionado quanto você, viu? Isso eu sei. Mas como ele fez os cálculos? Olha só, ele usou o seguinte raciocínio, olha aqui. Para saber quanto dava a soma de todos os números inteiros de 1 até 100, a primeira coisa a fazer é representar esta soma por S. Assim. Depois, escrevemos a mesma soma na ordem contrária, para em seguida somar as duas termo a termo. Daí dá para perceber o seguinte, que 2 vezes S é igual à soma de 100 parcelas, todas iguais a 101. Que fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado, que a soma de todos os números inteiros de 1 até 100 é 5.050, ou seja, S é igual a 5.050. Puxa vida, que beleza, hein? Aqui. Ô, Paulinho, como é que é? Já começou a guardar o seu dinheiro para comprar um videocassete, não? Pois exatamente sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Ah, é? Então manda. Então, vocês lembram o que meu patrão fez com o meu salário, lembra? Sim, uma progressão aritmética. Exatamente. Eu ganhei R$70 em janeiro, 74 em fevereiro, 78 em março e assim por diante. Em cada mês o meu patrão aumentou o meu salário em R$4, lembra? Então, inclusive a gente deduziu a fórmula que calcula qualquer termo de uma progressão aritmética. Lembra? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Inclusive é a fórmula que permite saber quanto é que você vai ganhar em qualquer mês. Isso mesmo. Depois a gente calculou quanto eu ia estar ganhando em dezembro do ano que vem, que era R$162. Se você entendeu tudo direitinho, qual é a dúvida? A dúvida agora é o seguinte, eu quero saber qual o total que eu terei ganho em 2 anos. Simples, é só somar mês a mês todos os salários. Ah, isso eu sei, né, Zeca?
Como são 2 anos, ou seja, 24 meses, basta eu escrever os 24 termos da progressão aritmética e fazer a soma das 24 parcelas. Tá aí, matou a charada. Ah, mas o que eu quero saber é se existe um jeito mais prático de fazer essa soma. Se eu posso calcular quanto eu vou ter ganho em 24 meses sem precisar ficar somando mês a mês. E aí, Joaquim, não tem mais uma mágica aí no seu bolso, não? Olha, mágica eu não tenho não, mas matemática a gente tem. Então vamos à matemática. Então vamos ver, olha. Descobrir quanto o Paulinho vai ganhar daqui a 24 meses, sendo que o seu salário aumenta R$4 por mês, é uma questão parecida com a que a gente viu no começo da teleaula, aquela que o garoto Gauss conseguiu resolver, lembra? Mas para não confundir as bolas, vamos por partes. Você se lembra que na última teleaula nós dissemos que a progressão aritmética é como uma escada? É como se cada degrau representasse um termo da progressão aritmética. Como a gente estava falando, uma progressão aritmética é como uma escada, onde cada termo é representado pela altura de um degrau. Olha só aqui nesse desenho. Aqui neste exemplo, a gente pode ver como fica o desenho de uma progressão aritmética de 7 termos, que são 7 degraus. E logo aqui embaixo, a gente tem a soma das alturas de todos os degraus, que está representada pela letra S. Mas a forma mais prática de se calcular a soma de todos os degraus é considerar 2 escadas iguais. 2 escadas iguais a esta. Aqui a gente tem uma escada. E aqui tem outra, igualzinha à primeira. A gente sabe que a soma das alturas dos degraus de uma escada é S. Portanto, a soma das alturas das 2 escadas é 2S. Vamos então usar a ideia que o menino Gauss teve e que você viu no começo dessa teleaula. Vamos virar a segunda escada de cabeça para baixo e encaixar uma na outra. Veja que curioso! A gente tem agora 7 alturas iguais. Observe que cada uma delas é igual à soma A1 mais A7, ou seja, é igual à soma do primeiro degrau com o último. Portanto, a gente pode dizer que 2 vezes S é igual a 7 vezes A1 mais A7. Logo, S é igual a A1 mais A7 vezes 7 sobre 2. Com essa fórmula, a gente calcula a soma dos 7 termos da progressão que nos serviu de exemplo. Mas essa fórmula não serve apenas para calcular a soma das alturas dos degraus. Ela é um raciocínio geral. Com ela, a gente soma qualquer número de termos de uma progressão aritmética. Assim, se a progressão aritmética tiver N termos, a fórmula fica assim, dá uma olhada. A soma de N termos desta progressão é igual a A1 mais AN, vezes N dividido por 2. Não tem erro, memorize bem esta fórmula, que com ela você pode fazer qualquer soma de quantos termos você quiser de uma progressão aritmética. Você tem certeza? Tem certeza que com essa fórmula eu posso somar qualquer número de termos de uma progressão aritmética? Ô Paulinho, você tá parecendo São Tomé? Precisa ver para crer? Ah, seu Joaquim, o senhor vai me desculpar, mas isso eu só acredito vendo. Ah, se vocês só acreditam vendo, por que é que vocês não aplicam a fórmula para descobrir o que vocês estão querendo? Bom, o que eu quero saber é o seguinte: quanto eu terei ganho 24 meses depois que o meu salário começou a crescer em progressão aritmética? Ou seja, R$4 por mês. Bom, para descobrir isso, é só colocar todos os dados no papel e aplicar a fórmula. Esteja à vontade. Oba! Então deixa eu colocar aqui tudo que eu já sei no papel. A progressão do meu salário está assim. Em janeiro, que é o primeiro termo da minha progressão, eu vou chamar de A1, eu ganhava R$70. Um mês depois, em fevereiro, meu salário foi de R$74. 24 meses depois, em dezembro do ano que vem, o meu salário vai ser de R$162. E isso eu já sabia porque a gente já calculou no nosso último encontro. Agora, segundo o que você me disse, eu só tenho que aplicar a fórmula e descobrir o quanto eu vou ter ganho 24 meses depois. Como eu tenho 24 salários, eu substituo ele por 24. E agora eu substituo os valores do primeiro e do último termo. Feito isso, é só fazer as contas. Divido 24 por 2, que dá 12,
e multiplico 12 pela soma de 70 com 162. Resultado final, 2.784. Nossa, depois de 24 meses que seu salário começou a aumentar, você vai ter ganho R$ 2.784? Puxa, eu acho que essa história de aumentar o salário em progressão aritmética é um ótimo negócio. Você viu, não é que a fórmula do Joaquim dava certo mesmo? Opa, minha não. Essa fórmula é da matemática. Eu apenas mostrei pra vocês. Ah, que seja, mas pra mim vai ser sempre a fórmula do Joaquim. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a somar os termos da progressão aritmética. Conheceu a fórmula que soma os termos de uma progressão aritmética. Compreendeu a dedução desta fórmula. E viu como aplicá-la em situações práticas. Como você pode perceber, as progressões aritméticas podem acontecer muitas vezes no nosso dia a dia. Mas agora você já conhece uma fórmula onde você pode calcular qualquer termo, se você souber o primeiro deles e a razão. E outra fórmula onde você pode calcular qualquer quantidade de termos. Agora é com você, porque em matemática, quanto mais se estuda, mais se aprende. Mãos à obra, bons estudos e até a próxima.